Vamos ao texto bíblico. Eu vou ler com vocês dois textos bíblicos. Na verdade, eu vou pensar com vocês em dois textos bíblicos. 1 Samuel, capítulo 17, 1 Reis, capítulo 17 e 2 Reis, capítulo 4. 1 Reis, capítulo 17, fala de uma viúva. E 2 Reis, capítulo 4, se você for ler o versículo 1 ao versículo 8, fala também de uma viúva, mas não é sobre essa mulher que eu vou falar. Eu vou falar daquela mulher do versículo de número 9 em diante, de 2 Reis, capítulo 4. Então, essa primeira mulher de 1 Reis, capítulo 17, ela é uma viúva, ela tem um filho, mas ela não tem um esposo. Essa segunda mulher que vou falar com vocês, ela não é viúva, ela tem um esposo, mas ela não tem um filho. Então, uma não tem o esposo e tem o filho, e a outra tem o esposo, mas não tem o filho. Uma delas viveu na época do profeta Elias, que é essa do capítulo 17, e a outra viveu na época do profeta Eliseu, que foi o sucessor do profeta Elias, quando esse foi levado pelo Senhor aos céus. Eu quero falar com vocês sobre duas formas de se servir a Deus, usando essas mulheres numa analogia, sobre duas maneiras de servir a Deus. Uma que é a maioria de nós servimos, que essa mulher de 1 Reis capítulo 17 tem todas essas marcas que a maioria de nós possuímos, e a outra que é uma forma mais excelente de se servir a Deus, e que não são muitas pessoas na igreja que têm, e que essa segunda mulher de 2 Reis capítulo 4 possui essas características. Eu não vou falar aqui de uma mulher ímpia e de uma mulher justa, daquela que não servia e daquela que servia a Deus. Não é isso. São duas mulheres que servem a Deus, só que uma serve de forma mais excelente do que a outra. Então, é um retrato da nossa realidade nessa nossa geração. Então, eu vejo aqui, a primeira marca na vida dessas mulheres é que essa primeira mulher do capítulo 17, ela serve a Deus por interesse. Ela está passando uma necessidade na sua casa, vocês conhecem a história, tem só um pouquinho de azeite, só um pouquinho de farinha, e a presença do profeta na casa dela vai ser bem-vinda a partir do momento que ela descobre que é a presença do profeta que vai garantir mantimento na mesa. Então, até então, o profeta não era bem-vindo na casa dela. Mas quando o profeta disse, não vai faltar farinha na sua panela, e não vai faltar azeite na sua botija, então ela recebe o profeta. Ela recebe a presença do profeta, porque a presença do profeta vai garantir uma alimentação na despensa, uma sobrevivência, um alongamento da vida. Então ela serve a Deus, ela dá bem-vindo a esse profeta, porque ela tem um interesse, não porque ela ama o profeta, não porque ela quer servir o profeta, mas porque a presença do profeta vai garantir suprimento na sua despensa. E nós temos hoje uma geração enorme de pessoas nas igrejas, nós somos essa geração de pessoas que Deus é bem-vindo na casa delas, mas Deus não é bem-vindo por aquilo que Ele é. Deus é bem-vindo por aquilo que Ele pode fazer na nossa casa. Então Ele pode dar um carro melhor para a gente, Ele pode dar um emprego melhor para a gente, Ele pode acalmar o nosso filho tribuloso, Ele pode pacificar aquela nossa filha rebelde, Ele pode colocar um pouco de comodidade na nossa casa, Ele pode garantir um salário melhor, se a gente fizer a campanha das 286 voltas do Muro de Jericó, ou dos 386 mergulhos no Rio Jordão. A gente vai fazendo essas coisas e a gente vai, dessa forma, dizendo que Deus é bem-vindo na nossa vida, na nossa família, na nossa casa, mas porque Ele é o supridor. Porque Ele é aquele que põe recursos no nosso bolso, na nossa conta bancária, é Ele que melhora a nossa posição na empresa, é Ele que abre as portas para a gente, é Ele que nos dá um nome mais reconhecido, é Ele que nos faz mais bem conceituados na sociedade, é Ele que faz alguma coisa para a gente. Por isso a gente diz, o Senhor é bem-vindo na minha casa, porque a gente tem interesse. Basta você
ser sincero e sondar um pouquinho as suas orações quando você estiver orando. Quando você estiver orando, olhe, para você ter uma noção do que é que você pede pela vida dos outros, se é que você pede alguma coisa pela vida dos outros, e o que é que você pede pela sua vida, que você está pedindo para você, se são valores eternos de caráter, valores da essência, ou se são coisas que você está pedindo. Por que é que nós oramos, na verdade? Nós fechamos a porta do nosso quarto porque nós queremos ter comunhão com Deus, com o nosso Pai, ou nós oramos porque estamos desesperados, porque temos muitas contas para pagar, ou porque estamos sendo perseguidos, ou porque precisamos ser livres de um problema que abateu-se sobre nós, ou porque precisamos que o Deus acalme uma tempestade que nós entramos nela. Quais são os motivos de nossas orações? Se a gente for sincero, a gente vai perceber que nós somos, a maioria de nós, parte dessa primeira mulher. Deus é muito bem-vindo à nossa casa. Nós temos Deus na nossa vida e a gente declara, desde que Ele garanta essas coisas na nossa mesa, desde que Ele supra as nossas necessidades. Então a gente está recebendo esse profeta. Não foi ela que convidou o profeta, porque se dependesse dela, ela iria morrer, porque a Bíblia fala que ela está pegando as últimas madeiras para poder acender uma fogueira, e ela diz para o profeta: eu tenho só um pouquinho de farinha, só um pouquinho de azeite, eu vou fazer um bolo para mim e para o meu filho. Você, profeta, você não é bem-vindo, não existe lugar para você na minha casa, porque eu só tenho um pouquinho, e eu vou fazer para eu e o meu filho, nós vamos comer e depois nós vamos morrer. E é isso que vai acontecer mesmo. O Deus que ama essa mulher olha lá de cima e diz: ela só tem uma refeição, então eu, por amor a ela, vou mandar um profeta na casa dela. Não foi ela que convidou o profeta, Deus é que enviou um profeta na casa dela. E quando o profeta chegou lá, ela disse assim: esse cara veio estragar a minha última refeição. Porque o profeta fala: faz um bolinho para mim primeiro. Ela diz: de forma alguma, eu só tenho um pouquinho, você vai pedir alguma coisa para você primeiro? Ela não estava entendendo que o profeta, ela não foi lá para tirar o pouco que ela tinha, né? O profeta foi lá porque era um socorro de Deus para ela, e ela nem sabia. E quando o profeta revela isso, ela diz: então tá bom, não vai faltar o azeite? Não vai faltar a farinha? Então pode ficar na minha casa quantos dias você quiser. Fica na minha casa, porque a sua presença garante o suprimento. E muitas vezes a gente quer a presença de Deus na nossa casa, não é porque nós o amamos, o desejamos e queremos ter comunhão com Ele, mas porque Ele é um Deus que tem algumas promessas, e que essas promessas faz bem para o nosso dia a dia. Então a gente quer Deus na nossa vida porque Ele promete suprir as nossas necessidades. Então o profeta não foi convidado por essa mulher, ela recebe o profeta por interesse. Olha o caso da segunda mulher, no capítulo 4 e no versículo de número 8 e versículo 9. Ela olha para o seu marido e ela diz assim: meu amor, eu vejo que esse homem que sempre passa por nós, ele é um santo homem de Deus. Vamos convidá-lo, diz o versículo 9, vamos convidá-lo para que ele venha comer pão conosco na mesa. Então olha a diferença. A primeira, o profeta teve que ser enviado lá, porque ela jamais iria convidar o profeta. E o profeta teve que provar para ela, liberar uma palavra poderosa para dizer: confie, Deus ama você, confie em Deus, não vai faltar nada. Aí então ela diz: então eu abro a minha porta para você, porque você vai garantir o pão na minha mesa. Essa segunda mulher diz assim: a gente tem bastante pão na despensa, meu amor, e esse profeta está passando todo dia aqui. Ele passa, ele faz a obra, ele é um santo homem de Deus. Olha como ele vive. Ela estava observando a vida do profeta, e ela disse para o seu marido: eu tenho observado que ele é um homem comprometido com o reino, ele é um homem sério, ele é um santo varão de Deus. Então vamos tirar algo da nossa despensa e vamos colocar na mesa para investir na vida dele. Essa é a qualidade de excelência. Não é quando você quer servir a Deus apenas porque Deus pode dar para você, mas é quando você quer servir a Deus com o interesse de dizer: Senhor, eu não te quero para tomar alguma coisa tua, eu quero que o Senhor entre na minha vida para que o Senhor tenha tudo aquilo que eu tenho, eu quero ter o privilégio de oferecer alguma coisa minha para ti,
Eu quero convidar o Senhor para viver na minha vida, para ser o dono de tudo que eu tenho. Eu quero consagrar a Ti. Eu não quero que o Senhor seja Senhor da minha vida por causa dessas coisas que estão na minha despensa. Eu quero que o Senhor saiba que eu quero te servir com a minha despensa. Eu quero servir o Teu reino, eu quero servir o Seu projeto. Eu quero convidar o profeta para entrar na minha casa e eu quero colocar pão na mesa para abençoar esse profeta. Então a primeira mulher, ela serve por interesse. Essa segunda mulher, ela serve por generosidade. O coração dela é generoso. Ela não está pensando apenas em receber. Ela não olha para o profeta como alguém que vai trazer benefícios para ela. Ela olha para o profeta como alguém que ela pode beneficiar. É uma visão diferente da vida. E é uma visão mais excelente, que a gente precisa aprender a se relacionar com Deus assim. Não na base do interesse do que Deus pode me dar, mas o que eu posso ser útil para Deus. O que eu posso oferecer para o reino de Deus. Porque na verdade tudo que Deus nos deu já é dele. Como Davi, quando ele vai dar a oferta, ele diz: Senhor, eu estou te dando essa oferta toda aqui, mas na verdade foi o Senhor que me deu. Tudo isso veio das suas mãos e ela está apenas voltando para as suas mãos, porque eu sou apenas um mordomo. Eu estou querendo investir na tua obra, na tua casa, no templo, e tudo que eu estou dando aqui, na verdade, é apenas devolvendo, porque foi o Senhor que me deu tudo isso. O Senhor é dono de todas as coisas, e eu quero consagrar tudo isso ao Senhor. Quantos estão me entendendo? Por favor, diga amém. Amém. A primeira mulher, ela avalia a situação de acordo com as suas necessidades. Essa é uma outra marca que existe na vida de muitos de nós. Ela avalia as circunstâncias de acordo com as suas necessidades. O profeta diz assim: eu estou com vontade de comer alguma coisa. Aí ela diz: não tem, para você não dá. Só dá para o meu filho e para mim, só nós dois vamos comer. Não existe lugar para o profeta. Então ela avalia as circunstâncias de acordo com a necessidade dela. Não existe a possibilidade de uma outra pessoa, entrar na sua casa e fazer parte dessa refeição, porque ela está avaliando de acordo com a sua própria necessidade. Ela só tem aquilo, é para ela. Ela não consegue ter uma visão além. O profeta não é bem-vindo para participar dessa refeição, porque ela está avaliando as circunstâncias de acordo com a necessidade dela. Ela não está avaliando com a visão da necessidade do reino. Ela está avaliando de acordo com a necessidade dela. E a gente faz assim. O reino de Deus está aí, as missões estão aí, e a gente pensa que Deus nos salvou para uma outra coisa, para cantar. Deus nos salvou para a gente adorar. Deus nos salvou para a gente ter comunhão com Ele. A gente pensa que foi isso, que é os propósitos principais, para a gente ter comunhão uns com os outros. É o propósito da igreja. Não. Se Deus tivesse nos salvado só para a gente adorá-lo, Ele já tinha levado a gente para a glória. No dia que você aceitou Jesus, Ele mandaria um raio na sua cabeça e já ia direto para a glória, e nunca teria problema de desviar. A glória, e lá com o seu espírito puro, na presença do Eterno, adorando, sem tentações, sem cansaço, sem distrações. O melhor lugar para adorar é na presença de Deus no céu. Então, se você fosse chamado só para adorar, você já estaria lá. Se o chamado da igreja fosse para ter comunhão uns com os outros, Ele também já tinha levado todos nós para lá. Porque um é São Paulino, o outro é palmeirense, o outro é corintiano, o outro é santista, o outro é paranaense, o outro é atleticano, e aí dá um problema isso, e é uma divergência, e um olha com a cara virada para o outro porque não me cumprimentou, porque não sei o quê. Na glória não ia ter problema nenhum disso, tudo já glorificado, comunhão sem problema, só Jesus é o centro. O melhor lugar para ter comunhão é lá, na presença de Deus. Então por que nós como igreja estamos aqui? Por causa das nações que precisam conhecer a sua salvação. Essa é a única razão, porque a igreja de Jesus está na terra, para que as nações conheçam a sua salvação. Não existe no Novo Testamento uma verdade que mostre que a igreja está aqui para outra coisa. A igreja está aqui por causa dos pecadores que estão lá fora, que não conhecem Jesus. Por isso que nós estamos aqui. A gente não está aqui para se dar bem na vida, embora isso possa acontecer.
A gente não está aqui para ser bem-sucedido nos nossos negócios, embora, graças a Deus, isso possa acontecer. A gente está aqui porque tem muita gente nas nações da terra que precisam conhecer as boas novas de Jesus. Aí entra a característica dessa segunda mulher. Ela avalia as circunstâncias não de acordo com as suas necessidades, mas de acordo com as necessidades do reino de Deus. Porque veja bem, primeiro ela convida o profeta para entrar na sua casa e comer pão. Então o que o Eliseu fazia? Entrava na casa dela, comia pão e seguia sua viagem, e ia embora. Ele entrava na sua casa, comia o pão e ia embora. E essa mulher olha para o profeta e diz assim para o seu marido: a gente está recebendo esse profeta, está sendo muito bom, ele é um santo homem de Deus, só que ele precisa descansar. A gente pode fazer alguma coisa mais por ele. Então, nós temos um muro aqui grande, vamos fazer um investimento maior na vida desse homem. Ele precisa ter um ministério mais longo, mais abençoado, ele precisa ser mais cuidado, ele precisa ser mais protegido. Então vamos fazer aqui, em cima desse muro, um quarto. E fizeram um quarto, e nesse quarto colocaram uma cama, colocaram uma cadeira, colocaram uma mesa, colocaram um candelabro. Claro que eu não vou pensar nas lições simbólicas de cada um. A cama é o descanso, a mesa é a comunhão, o candelabro é a revelação, a cadeira é a posição. Tem um monte de lição aí, mas essa mulher coloca isso lá, nesse muro, um quarto, porque ela não está olhando para as circunstâncias pensando só nela. Ela está avaliando as circunstâncias de acordo com a necessidade do reino de Deus. O que o reino de Deus está precisando. E a gente precisa ter essa qualidade de excelência, de olhar para as circunstâncias e não ficar focado nas nossas necessidades, mas acreditar que esse Deus é um Deus que pode pegar os nossos 5 pães e os nossos dois peixinhos, porque o milagre de João capítulo 6, eu não acredito que foi Jesus multiplicar os pães, não acredito. Porque isso aí, ele fez uma e fez 2 vezes, e o próprio Eliseu lá no Antigo Testamento já tinha multiplicado pães também. Então o milagre para mim não é a multiplicação dos pães. O milagre para mim lá não é a organização. Você pegar 5.000 homens, além de mulheres e crianças, e colocá-los todos sentadinhos, de 50 e 50, de 100 e 100, é um milagre da organização. O maior milagre para mim foi um adolescente abrir a lancheira dele e dizer: eu tenho 5 pães e 2 peixinhos. Esse aqui é o milagre. Imagine você no meio de 5.000 homens, tudo com fome, 3 dias sem comer. Você adolescente, você sabe que as lombrigas, você sabe disso, come, que é uma beleza. E agora tem 5 pães e 2 peixinhos na lancheira dele. E o garoto vai... Então o maior milagre não foi Deus multiplicar, foi Deus receber da mão de um adolescente um sanduíche. O garoto colocou. Esse é o problema de Deus. A gente tem muita dificuldade de Deus tirar o sanduíche da nossa mão. Mas se a gente coloca na mão dele, ele é capaz de abençoar, ele é capaz de multiplicar, de alimentar todo mundo e ainda sobrar 12 cestos cheios. Deus fez isso. O que a gente precisa é confiar nele. Quantos estão me entendendo? Aquele garoto poderia ir para um cantinho de uma moita, atrás de uma rocha e dizer: isso é meu. Eu estou avaliando de acordo com a minha necessidade. É meu. De jeito nenhum. Eu vou comer isso aqui, só eu mesmo, que o resto é que morra. Mas ele disse: não. Eu tenho aqui. Olha, Felipe, eu tenho aqui 5 pães e 2 peixinhos. Aí o Felipe e o André e o Tomé foram lá e disseram: Senhor Jesus, tem isso aqui. O que é isso aqui? Não, isso é suficiente. Então, o milagre aconteceu porque um garoto diz: eu não estou avaliando as circunstâncias de acordo com a minha necessidade. Eu posso dar, é pouco, mas eu posso dar para o reino. E quando você dá, o Senhor faz coisas extraordinárias. Quantos estão me entendendo? Terceira marca na vida dessa primeira mulher era que ela serve a Deus com medo. Ela tem medo. Pode ler aqui no versículo de número 13, quando o Elias disse assim para ela: não tenha medo, não temas, vai e faça conforme eu te falei. Ela tem medo, porque Deus já tinha falado com ela. Se você ler o versículo de número 9, ela está desobedecendo Deus. Olha o que diz aqui. Deus diz para Elias: levanta-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, fica ali um tempo, demora-te ali, porque eu fiz o que Deus diz aí? Eu já ordenei a uma mulher viúva que te dê
comida. Então Deus já tinha falado com ela. Deus já tinha falado com ela. Mas ela não quer obedecer. Ela está com medo de obedecer. Por isso o profeta tem que chegar e dizer assim: não tenha medo. Você sabe que Deus já falou com você. Deus já ordenou você. Então eu vim aqui só para dizer: não tenha medo. E essa é uma mulher que serve com medo. E muitos de nós temos medo. A gente tem medo de confiar em Deus. A gente tem medo de entregar tudo para Ele. Principalmente quando parece que esse Deus está interessado num pouco que a gente tem. Porque a gente pensa que Deus está interessado no pouco que a gente tem. A gente está economizando lá para fazer a reforma da casa. Aí vem Deus e fala: dá lá para a obra missionária. Você fala: pronto, estragou meu prazer. Você está aguardando, como eu estava aguardando, o dinheiro para trocar os pneus do meu carro. Eu preciso trocar, estou viajando direto. Aí apareceu um missionário com a necessidade. Aí lá, meu Deus, só estragou minha festa. Lá foi os pneus do meu carro. Mas não é que Deus estraga a nossa festa. Deus está pedindo o pouco que a gente tem, não é porque Ele quer o nosso pouco, aquela azeite, aquela farinha. É que colocando o pouco na mão dele, se não coloca, é a última refeição mesmo, vai morrer. Mas se coloca na mão dele, ele diz: eu vou multiplicar. Enquanto não chover sobre a terra, a farinha da panela não vai acabar e o azeite da botija não vai terminar. Vai acontecer milagres. Mas a gente tem medo, a gente pensa que Deus é um estraga prazer. Quantos estão me entendendo, por favor? Você pode, por gentileza, eu não sou de fazer muito isso, mas pelo menos uma única vez esse final de semana eu falar para você nessa terceira pregação, você pode olhar a pessoa que está do seu lado e dizer assim para ela: não tenha medo de confiar em Deus, não. Sabe, talvez é as suas férias que vai criar asas, né? Sei, a reforma. Não estou dizendo aqui que Deus está pedindo isso, mas talvez Deus pode pedir. Deus pode pedir, você não precisa ter medo. Porque essa mulher tinha medo. Tinha medo. E em segundo lugar, nessa mesma terceira característica, ela servia por medo e por acusação. Ela tinha culpa. Quando o filho dela morre, lá junto com o profeta Elias, naqueles dias em que o azeite está sendo multiplicado, o filho dela morre. E quando o filho dela morre, ela, no versículo 18, ela chega para Elias e diz assim: o que é que eu te fiz, homem de Deus? O que é que te fiz? Você veio aqui para trazer à minha memória a minha iniquidade e para matar o meu filho. Então nós temos uma geração de crentes que, se acontece alguma coisa errada na vida dele, ele já pensa no passado. Meu Deus, o que eu fiz? Eu estou colhendo aquilo que eu semeei. Ai meu Deus, onde é que foi a brecha? Onde que o capiroto entrou? Nós somos uns seres culpados, a gente é cheio de culpa. Aconteceu, bateu o carro, meu Deus do céu, onde foi que eu dei a brecha? Essas coisas acontecem nas nossas vidas. E nós somos seres cheios de culpa. Aconteceu alguma coisa errada na nossa vida, a gente já começa a vasculhar o nosso passado, como que se o sangue de Jesus não tivesse nos perdoado. Como que se nós não estivéssemos em paz com Deus, como que se Deus estivesse nos castigando, nos machucando, dizendo: você fez aquilo no passado, seu miserável, olha agora que você está... E a gente fica assim, aconteceu um problema na casa dela, ela já olha para o profeta e diz: você veio aqui para me fazer lembrar dos pecados que eu cometi lá atrás. É uma mulher cheia de culpa. E nós somos uma geração assim, de um monte de crentes. Meu Deus, eu nunca vi uma paranoia. Se o cachorro late, repreende pensando que é o Satanás. Quebra um prato na hora que está lavando lá, é o capiroto que tentou. Meu Deus, quebra, é normal acontecer essas coisas. Um carro buzina, alguma coisa, sei lá, e já começa a repreender, porque fica ligado com o sentimento de culpa. Parece que a pessoa enxerga o diabo olhando assim, dizendo: Gente, o sangue de Jesus nos libertou, nós somos protegidos pela sua glória, e o anjo do Senhor, e a gente já está justificados. A gente tem que andar em paz com Deus. As coisas acontecem, a gente vive em um mundo caído. A gente vive num mundo caído. Se você for ficar, cada coisinha ruim que acontece na sua vida, você vai ficar olhando para o seu passado, o que é que você fez? Que vida que você vai viver? Olha a segunda mulher. A segunda mulher aconteceu isso também. O profeta diz: Deus vai te dar um filho. E ela teve um filho.
E em um desses dias o filho está lá no campo com o pai e diz: ai minha cabeça, ai minha cabeça. O pai disse: volta filho, volta lá para casa. Ele vai para casa, está lá com a mãe, ai minha cabeça. De repente o menino perde a consciência e morre. O que essa mulher faz? Ela construiu o quarto para o Eliseu. Ela pega a criança, o filho dela, vai lá e coloca na cama do homem de Deus, arruma o seu jumento, arruma o animal de carga para poder fazer uma viagem onde estava o profeta. Aí o marido chega e olha e vê que ela está saindo com os animais de carga tudo arrumadinho, com doações para o profeta e tal. E o marido diz assim: ué, o que você vai fazer? Ah, eu vou... Tá tudo bem. Como é que é? Não, tá tudo bem. Ela fala isso, né? Eu vou lá visitar o profeta. E ele diz assim: mas hoje não é lua nova, hoje não é dia de festas, como é que você vai visitar o profeta? O que ela fala para o seu marido? Está tudo bem. O profeta manda o Geazi ao encontro dela, e o Geazi chega lá: vai bem contigo, vai bem com teu marido, vai bem com teu filho, e ela diz o quê? Vai tudo bem, vai tudo bem. Ela não chegou dizendo: ah, profeta, os meus pecados do passado, isso aconteceu porque é um monte de iniquidade que eu pratiquei. Não, o coração dela está pacificado e ela crê em um Deus soberano que domina sobre todas as coisas, inclusive quando coisas ruins acontecem com a gente, porque esse Deus faz com que todas as coisas contribuam para o nosso bem. O coração dela está pacificado na soberania de Deus. O filho está morto na cama dessa primeira mulher, e ela está dizendo: minha iniquidade, meus pecados, ai meu Deus, a minha vida, eu fiz isso. A outra, o filho está morto, mas ela está dizendo: está tudo bem, Deus está no controle de tudo, eu creio na soberania de Deus. Onde é que estão os crentes assim hoje? O ladrãozinho entra ali e rouba o toca-fita, nem toca-CD, é coisa antiga que o cara nunca trocou. O ladrãozinho faz um favor de roubar um negócio. Onde é que estava o anjo do Senhor que não me protegeu? Meu Deus! Nós estamos numa qualidade. Eu estava em nós estamos em 2020, janeiro de 2018, eu estava lá no Tadiquistão. E eu fui em uma delegacia onde um pastor foi condenado a 8 anos de prisão por pregar o evangelho. E eu fui lá, eu conheci, ele já estava 3 anos preso, e veio a condenação 8 anos por pregar o evangelho. O Manolo conheceu a parte da família dele lá em uma reunião que a gente teve em São Petersburgo, na Rússia. E 8 anos de prisão. Eu cheguei para o filho dele de 15 anos e falei assim: escute, você está magoado assim com Deus, porque você não vai ver o seu pai está indo para a prisão, vai continuar na prisão, foi condenado. O garoto de 15 anos olhou para mim e falou assim: eu magoado com Deus? Meu pai ora a vida toda por esses presidiários. O ministério do meu pai é orar pelos presidiários, e meu pai sempre diz que a preocupação dele é saber que desse presídio todo dia sai 1 ou 2 cadáveres de pessoas que não conhecem a Jesus. Ele está preocupado com a salvação dessas pessoas. Então meu pai, ele está indo lá para cumprir um ministério com os presos. Filho de 15 anos fala isso para mim. Eu vou ver o meu pai uma vez por mês. Eu não vou ficar sem ver o meu pai. E ele está lá cumprindo o ministério. Meu Deus, olha a igreja brasileira. Se o pastor vai para a prisão no outro dia, a igreja inteira está na frente da delegacia: solta o pastor, solta o pastor, solta o pastor, solta o pastor. Você nunca leu a Bíblia nem a história que pastor na prisão faz a igreja crescer? Está na Bíblia, claro que você. O pastor está clamando até o sangue ali agora, né, pastor? Mas aí pode ler a história. Amarrado. Mas olha a qualidade desse pastor. A Portas Abertas arrumou um advogado para ele. Eu estava lá e o Noro estava traduzindo, eu estava escutando. Eu falei: Noros, fala o que está acontecendo. E o ancião que substituiu o irmão André, do Portas Abertas Contrabandistas de Deus, falando: nós arrumamos um advogado para você. E sabe o que esse pastor disse? Eu pedi advogado para vocês? Eu não pedi advogado para vocês. Eu estou a minha vida toda orando por esses presidiários. Minha vida toda orando por eles. E agora, Deus me deu o privilégio de evangelizá-los. Eles são todos muçulmanos. Eu vou evangelizá-los. Esse cara pegou 8 anos de prisão, ele já estava 3, então tinha que ficar mais 5 anos. Sabe o que aconteceu? Ele ia ser solto. Aí o governo lá viu e saiu um comentário de que tinha que tirar o cara da prisão logo. Porque todo mundo estava se convertendo.
E aí marcaram para tirá-lo agora dia 22 de abril. Vamos tirar. Sabe o que aconteceu? Há 15 dias atrás, soltaram o cara. Porque se ele ficasse até 22 de abril, mais gente ia se converter. Então Deus está no controle e Ele diz, está tudo bem. Quando é que a gente vai conseguir chegar a essa fé? Eu termino essa ministração dizendo para vocês o seguinte: essa primeira mulher, ela precisava ver para crer. Veja o versículo 24 do capítulo 17. Quando o Elias ressuscita o filho dela, aí ela diz assim: então a mulher disse a Elias, nisto agora eu conheço que tu és um homem de Deus e que a palavra de Deus na tua boca é verdade. Porque o meu filho ressuscitou, agora eu creio que tu és um homem de Deus. Essa é a nossa marca hoje. A gente precisa ver, para depois a gente crer. A outra mulher, o filho está morto. Na verdade, o filho não tinha nem nascido. E ela olha para o seu esposo e diz assim: eu vejo que esse homem que passa sempre por nós, ele é um santo homem de Deus. Lá no final, quando Eliseu ressuscita o seu filho e entrega para ela, sabe o que ela faz? Ela prostra-se e ela adora a Deus, porque ela tinha crido, por isso ela viu os milagres de Deus na vida dela. Essa primeira, eu só acredito se eu ver. Essa segunda diz assim: porque eu acredito, eu tenho certeza que eu vou ver. Eu acredito primeiro. Então, que Deus coloque essas marcas nas nossas vidas. E eu sei que essa igreja, IPVO, é uma igreja de excelência. Eu conheço poucas igrejas com essa estrutura que tem, e eu falo isso não para orgulho de vocês, mas para vocês continuarem nessa excelência. Uma igreja como essa está envolvida desse tamanho, com 62 projetos missionários. E eu acho que eu posso contar, e olha que eu viajo esse Brasil, hein? Eu posso contar assim nos dedos dessa mão, igrejas que têm abraçado esses projetos. Então, que Deus faça com que vocês permaneçam nesse projeto, nessa excelência, e que cresça, como aquela mulher disse: eu estou dando pão, mas eu posso fazer alguma coisa a mais para o profeta. Que vocês aumentem isso e cresçam mais, porque é o nome do Senhor Jesus que vai ser glorificado. Quero convidar você a ficar em pé, eu quero orar por você. Essa é a palavra que o Senhor vivificou no meu coração ali, sentado. Pai, eu quero te agradecer por essa igreja, e que tem sido uma bênção para muitas nações da terra. Mas eu ouvi aqui o pastor dizendo que 20% das famílias dessa igreja são as que patrocinam esses projetos missionários. Então essa igreja pode fazer muito mais. Que o Senhor nos dê as características dessa segunda mulher. Que a gente possa te servir por generosidade. Que a gente possa avaliar as circunstâncias de acordo com o teu reino, porque nós precisamos buscar o teu reino em primeiro lugar. Ele é prioridade nas nossas vidas. Que a gente possa servir sem medo, sem sentimento de acusação, mas descansando na soberania. O Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E por isso lá no final, tanto ela como Jó, que foi o autor dessa frase, receberam muitas vezes mais, porque acreditaram, e nós precisamos acreditar na tua soberania. E ajuda-nos também, a gente não vê as coisas para acreditar, mas a gente acreditar na tua palavra, e por isso nós vamos ver os milagres acontecer nas nossas vidas, para que o teu nome em tudo seja glorificado. Que essa palavra penetre no nosso coração, e que durante essa semana ela queime e se enraize no cerne da nossa existência. Põe essas marcas em nós, e o teu nome será glorificado. Que assim seja. Quem recebe essa palavra diga amém. E vamos dar um aplauso bem forte para Jesus. Obrigado, pastor.